Pessoal, boa tarde, né? Eu vou dar uma aula aqui agora sobre audiência, tá? Audiência de instrução e julgamento cível. Esta aula eu vou utilizá-la tanto para o sexto período, né, quanto para o 10º período, tá? Gente, é uma aula assim, de suma importância no meu modo de ver, tá? Sobre a questão de como se comportar na audiência, né? De como que ocorre a audiência, de uma perspectiva técnica, né? Perspectiva técnica que eu falo no sentido de como que o Código de Processo Civil trata da audiência, como que deve ser o procedimento, a formalidade da audiência, né? Mas, sobretudo, gente, o que eu quero que vocês peguem aqui nessa aula, né, o que eu quero passar com essas aulas em relação à audiência, é o comportamento do advogado, tá? Para com os seus clientes, ou seja, é de suma importância, gente, que uma audiência, qualquer que seja, ela seja bem preparada, né? Seja bem estudada ali antes de que ocorra o ato, né? Isso é muito importante. Aí, no decorrer da aula, eu vou, à medida que for surgindo aqui as questões, eu vou falando, né? Mas assim, a princípio, né? Eu vou pegar aqui primeiro, né, o exemplo da petição inicial que eu dei lá no 10º período, que é a petição inicial do acidente de trânsito, né? Como que o advogado deve preparar uma audiência daquela, né? De início, você vai pegar a sua, né, se o advogado tiver pelo autor, por exemplo, né? Aí você vai pegar a sua inicial, né? Vai pegar ali a sua petição inicial, o que você colocou ali na petição inicial, como você narrou os fatos, né? Como que você deu embasamento jurídico para os fatos que você narrou, né? E vai pensar assim, olha, como que eu falei que eu iria provar isso aqui? Olha como que é interessante, gente. Desde o início, a gente já tem que pensar, eu sempre falei isso em sala de aula, né? Eu sempre falei isso aí com o pessoal do 10º período. Sempre que você for invocar um direito, alegar um direito, você tem que pensar, você tem que ter em mente, né, o advogado, numa perspectiva do advogado, tá, gente? Estou falando aqui sobre o ponto de vista do advogado, é lógico, é óbvio que nós estamos numa aula de prática, né? Ele tem que pensar como que ele vai provar aquele direito. Então, a audiência serão ouvidos, né, os peritos, testemunhas. Então, assim, se você, por exemplo, naquela ação lá de acidente de trânsito, né? Naquela ação de acidente de trânsito do 10º período, vai precisar de perícia? Aí, na contestação, a gente falou que o contestante, né, os contestantes, naquele caso lá, eles falaram que vai precisar de perícia. Então, no caso, em audiência, o perito, se ele não tiver já apresentado o laudo e feito todos os esclarecimentos, talvez o perito tenha que aparecer ali, estar em audiência. Então, o que você tem que ter em mente? O perito vai ser ouvido na audiência? Primeira questão. Se ele for ouvido, né, se houver necessidade de ouvi-lo em audiência, aí você tem que pensar naquilo que você vai perguntar para ele, né? Então, naquele caso lá, se o advogado está pelo autor, aqui eu vou considerar que o advogado esteja pelo autor, aí você já tem que ir pensando em qual pergunta que você vai ter que fazer para o perito. Naquele caso lá, o autor, ele alega que o réu, né, que o motorista do outro veículo, ele estava com excesso de velocidade. Então, qual seria a pergunta para o perito, né? O senhor constatou aí no laudo, porque
num caso desse, talvez nem precisa de o perito estar em audiência, que o laudo dele vai falar ali se teve ou não excesso de velocidade. Mas se ele tiver, né, lá em audiência, isso que eu estou falando, aí você tem que perguntar, fazer perguntas, elaborar questionamentos no sentido de que vá a favor do seu cliente, né, daquilo que você queira que seja favorável ao seu cliente. É isso que você vai procurar extrair do perito. Da testemunha, a mesma coisa, né? Você vai procurar dar que a testemunha dê a versão dos fatos, né? Confirme, né, a versão dos fatos de acordo com aquilo que você narrou na sua petição inicial, tá? Aí tem uma questão muito importante, gente, que assim, o que acontece? Muita gente, às vezes acontece, né, de muita gente assim, pedir para a testemunha mentir, inventar coisas lá. Eu não aconselho isso em hipótese alguma, eu sou completamente contrário a isso, né? Eu penso assim, se a testemunha ela não viu os fatos, ou se ela for lá para mentir, não vale a pena, entendeu? Por quê? Porque a gente está lidando com pessoas extremamente bem preparadas. O magistrado, o juiz ali, ele é super preparado. Então, a testemunha vai lá. Aí o advogado chama a testemunha lá um dia antes no seu escritório de advocacia, prepara lá a audiência, aí fala com o cara, por exemplo, tá, gente? Você vai mentir nisso, neste ponto, naquele ponto, você vai mentir, você vai falar que viu isso e tal. Aí beleza. A testemunha chega lá, gente, né? A testemunha que você rolou, aí o juiz começa a apertar, o advogado da outra parte começa a apertar e tal, e cada um reage de uma forma. E acaba que ele pode, né, tipo assim, te decepcionar, falar, se contradizer. Então, assim, isso, sem falar que isso é crime, né? O falso testemunho, inclusive crime. O juiz pode até enquadrá-lo ali na questão do criminal mesmo, né? E, obviamente, né, gente, isso é super antiético, né? Uma perspectiva ética, né? Assim, isso é super antiético, tá? Então, eu não aconselho, mas é óbvio que se a testemunha viu os fatos e tal, eu, particularmente, eu acho que o advogado deve sim conversar com a testemunha, entendeu? Assim, preparar a audiência junto com a testemunha, né? Conversar com ela junto com o cliente e tal, só para, tipo assim, mostrar para ela ali como que a narrativa fática está, para testemunha poder entender ali como que se deu, né, como que você está expondo a dinâmica dos fatos, tá? Beleza. Dito isso, gente, aí nós vamos agora iniciar aqui essa parte de como que o Código de Processo Civil trata a questão da audiência. Primeiro ponto. A previsão legal da audiência, ela está lá no Código de Processo Civil entre os artigos 358 a 368. Então, são 10 artigos do novo CPC, né, que já não é tão novo assim, que trata lá, que fala como que é o procedimento, quais são as formalidades a serem seguidas na audiência de instrução e julgamento, tá? Então, o artigo 358, como que ele fala, né? No dia e na hora designados, o juiz declarará aberta a audiência de instrução e julgamento e mandará apregoar as partes e os respectivos advogados, bem como outras pessoas que dela devam participar. Pregão, gente, é aquele momento que as partes são chamadas para comparecer lá na sala onde que vai ocorrer a audiência, né? Tem fórum que é falado no microfone, né? A pessoa, o assistente do juiz ali, quem está digitando a audiência, às vezes chama e fala, José das Couves, Maria Taioba, vou comparecer tal sala, né? Tem fórum que é feito no grito mesmo,
o estagiário geralmente sai ali e faz, né, apregoa, grita o nome das partes, né? Aí varia de lugar para lugar, mas é isso. Aí ele vai chegar lá fora, a audiência está marcada para as 15 horas. Às 15 horas, se não houver atraso nem nada, uma audiência anterior, ele vai chegar lá e vai chamar as partes. Beleza. Aí o artigo 359 fala: instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes independentemente do emprego anterior de outros métodos de solução consensual de conflitos, como a mediação e arbitragem. Então, olha que interessante, gente. O Código de Processo Civil, ele dá muita ênfase para essa questão da conciliação, mediação, para que o conflito seja resolvido por intermédio das próprias partes, né? Que as próprias partes construam ali a solução do conflito. É o famoso acordo, né? Então, assim, aí ele dá ênfase aqui, ele fala, olha, mesmo que... Porque é óbvio que quando você chegar na audiência de instrução e julgamento, muito provavelmente você já passou pela audiência de conciliação, ou seja, uma audiência específica para tentar o acordo. Aí, mas mesmo assim, né, nessa dinâmica aí de que o código pede para que, nessa dinâmica do código, que ele dá essa ênfase para conciliação, ele fala, ó, ao abrir a audiência, o juiz vai tentar conciliar. Isso aqui é batata, viu, gente? Porque, assim, para o juiz, para o Poder Judiciário, é muito melhor que as partes construam a própria solução para o caso ali. Para o juiz, assim, teoricamente, é óbvio que na construção de um acordo, muitas vezes, a construção de um acordo demora horas, né? Mas, assim, vai ser uma sentença a menos que o juiz vai ter que proferir ali na frente, vai evitar talvez recursos, né? Vai fazer com que as partes fiquem mais satisfeitas, né? Então, assim, aberta a audiência, sempre os magistrados têm, né, dado essa ênfase aqui para tentativa de acordo, né? Tá? Aí ele fala, olha, gente, talvez ele desenvolve mesmo o assunto, tem alguns juízes que são, assim, bem preparados mesmo para essa questão, para convencer as partes a fazer um acordo, né? Porque eles mostram ali para as partes que o melhor é a solução do conflito mediante o acordo, né? Aí vamos lá. Em relação ao lugar para sentar, o autor da demanda sempre se fará presente no lado direito do magistrado, né, esquerdo da mesa. Então, o autor vai ficar à direita do magistrado. O magistrado está sentado aqui, o autor à direita e o réu à esquerda, tá? Aí, ó, o juiz, ele exerce o poder de polícia incumbindo-lhe, né? O que cabe ao juiz ali durante a audiência? Manter a ordem e o decoro na audiência. Então, por exemplo, se uma parte está falando, a outra interrompe, aí ele vai falar, ó, o senhor não pode falar agora. Se alguém falar uma palavra, né, desagradável, ele vai chamar a atenção, né? Quem estiver se comportando de forma inconveniente, o juiz vai poder pedir para sair da sala, né? Requisitar a força policial, né? Aí incumbe ao juiz também tratar com urbanidade as partes. Isso aqui é expresso, né? Os advogados, os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e qualquer pessoa que participe do processo. Ou seja, o juiz não pode ser grosseiro, né? Registrar em ata, com exatidão, todos os requerimentos apresentados em audiência. Então, tudo que for requisitado ali em audiência, ó, eu quero que consta isso, o juiz precisa, né? Ele deve, por força de lei, constar em ata, tá? As provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nessa ordem preferencialmente. Então, o que o artigo 361 fala? Ó, o perito e os assistentes técnicos, que responderão aos quesitos de esclarecimentos requeridos no prazo e na forma do artigo 477, caso não respondidos anteriormente por escrito. Então, igual eu falei aqui no início da aula, o perito ele só vai em audiência no último caso mesmo, né? Por quê? O perito vai apresentar ali o laudo pericial, se as partes tiverem alguma dúvida, eles vão questionar, o perito vai responder por escrito. Agora, se não for esclarecido, se a parte, né, demonstrar para o juiz ali que há necessidade de ouvir o perito em audiência, obviamente
o juiz ele pode deferir ou indeferir, né? Tudo de forma fundamentada e observando os requisitos legais. Aí, se for o caso de ouvir o perito, ele vai ser o primeiro a ser ouvido em audiência, preferencialmente, né? Aí depois, o autor e em seguida o réu, que prestarão depoimentos pessoais. Então, quando, gente, você é autor, você precisa ouvir o réu, aí você tem que colocar lá, requer o depoimento pessoal do réu. Você tem que, quando você for intimado para especificar provas, você tem que colocar lá na sua petição de especificação de provas. Requer o depoimento pessoal do réu, aí você pode não, você deve fundamentar por que você está pedindo o réu ali. Por que eu falo que você deve fundamentar no seu requerimento lá quando você foi intimado para a especificação de prova? Por que eu falo que você deve fundamentar a prova que você está querendo? Porque se o juiz indeferir, aí, né, você vai poder recorrer, apresentar recurso, aí você vai falar, olha, né, para o órgão revisor, né, que vai analisar o seu recurso. Eu estou recorrendo porque eu pedi tal prova, essa prova é para provar isso, ela é de suma importância no meu modo de ver, para provar aqui o direito que está sendo discutido, e o juiz indeferiu, tá? Então é bom pôr fundamentalmente, tá? Depois as testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu que serão inquiridas, né? Então, gente, as perguntas elas podem ser direcionadas diretamente às testemunhas. O artigo 459 fala isso, tá? Se o juiz entender pelo indeferimento daquela pergunta, se ele falar assim, olha, essa pergunta aí eu vou indeferir, ô doutor, eu não quero que faça essa pergunta, eu entendo que ela não vai influenciar em nada aqui no meu convencimento para o julgamento dessa causa. Aí o juiz pode fazer isso? Pode, é óbvio, ele que é o julgador, ele que vai julgar, né? Ele que é o destinatário das provas, beleza. Agora, se ele fizer, aí se você pensar assim, ó, não, essa pergunta para mim é muito pertinente, aí você pode pedir ele que conste lá o indeferimento. Por quê? Também encaixa em recurso, né? Quando você for recorrer, você vai falar, olha, eu fiz essa pergunta, o juiz indeferiu e essa pergunta é de suma importância. Aí se o órgão revisor entender, vai falar, realmente, é importante, né? Tá? O advogado do autor não poderá fazer perguntas para o autor e o advogado do réu não poderá fazer perguntas para o réu, tá? Quando houver depoimento pessoal. Então, se você pedir lá o depoimento pessoal do réu, você vai poder fazer pergunta pro depoimento pro réu, né? Você sendo advogado do autor. O advogado do réu, por sua vez, aí, se ele tiver pedido para ouvir o autor, né? Então, quer dizer, na mesma audiência serão ouvidos autor e réu. Aí, eu, na condição de advogado de autor, eu posso fazer pergunta só para o réu, eu não posso fazer para o autor. E do réu a mesma coisa, só pode fazer para o autor, não para o réu. É isso que está falando, tá? Muita gente não sabe disso. E a gente tem que preparar isso para ir para a audiência, que é uma vergonha você chegar lá, na hora que o seu cliente, você está pelo autor, na hora que ele for falar, você fizer pergunta para ele, aí o juiz vai, como se diz, né, rir do seu cabelo, né? Tá? Aí, aqui fala, a audiência pode ser adiada por convenção das partes, né? Então, por exemplo, ó, a parte contratou lá você, uma pessoa que tem um escritório de advocacia onde só trabalha um advogado, só trabalha o João. Aí contratou o João lá. E a audiência de instrução de julgamento, ele confia no João, ele quer que o João participe dessa audiência e no dia da audiência o João está com um problema de saúde e não pode comparecer, o advogado. Aí pode fazer um requerimento lá, ó, está com problema de saúde, eu trabalho sozinho, né, o cliente me contratou porque ele confia em mim, ele não quer que outro advogado faça. Eu perguntei para ele se eu podia pedir um colega de outro escritório para ir, ele não aceita, ele quer que eu vá. Então, né, pode, isso é um exemplo, né, convenção das partes, ou então as duas partes falaram assim, ó, nós estamos tentando costurar um acordo aqui, excelência, vão adiar a audiência. Qualquer coisa, se nós não fizermos o acordo, a gente pede uma nova data, o juiz, tá? Se não puder comparecer por motivo justificado, qualquer pessoa que deva
necessariamente participar por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 minutos do horário marcado. Então, gente, nesse caso aqui, por exemplo, tem um advogado, ele tem um outro compromisso, vamos supor, ele está lá para acompanhar o cliente dele numa audiência que vai acontecer às 4h30. Ele sabe que essa audiência vai acontecer às 4h30, não, vamos pôr 2h30 da tarde. E ele tem outra audiência para ele participar 5 horas da tarde na Justiça Federal ou na Justiça do Trabalho. Aí, a audiência está marcada para 2h30, tinha uma marcada para 1h30, essa da 1h30 atrasou lá, vai começar efetivamente 4h30, a audiência que estava marcada para 2h30. E o advogado tem compromisso 5 horas em outro local. Ele pode vazar, ele vai na secretaria, vai lá e vai falar, olha, estou indo embora, eu esperei aqui 35 minutos, a audiência não começou, eu olhei lá, não tem previsão para terminar, né? Eu olhei lá e assim, tem várias testemunhas ainda para serem ouvidas e tal, então eu vou embora porque eu não consigo ficar. Aí ele vai, né, se certificar lá na secretaria, vai comprovar isso, né, que ele esteve lá, que ele aguardou lá mais do que 30 minutos e que ele tem outro compromisso e que ele vai embora. Aí a audiência vai ser adiada, tá? Esse impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência, e não sendo, o juiz procederá à instrução. Então, gente, tipo assim, é muito importante que até a abertura da audiência justifique lá o porquê que não compareceu, o porquê que ela deverá ser adiada. Porque hoje em dia tem até multa, né? O Código de Processo Civil, ele fala lá que quem não comparecer na audiência será multado, né? E os juízes têm aplicado essa multa, tá, gente? Eu, particularmente, teve uma audiência minha lá em Três Marias, que o advogado da parte autora, era um processo de divórcio, compareceu, e no dia lá, aí ele compareceu, eu compareci com o meu cliente, era uma ação de divórcio, compartilho de bens, alimentos para filhos, tinham várias questões para serem discutidas, e a parte autora não compareceu. Aí na hora que o advogado era um senhor assim, mais velho, aí o juiz perguntou para ele, falou, por que seu cliente não veio? Aí ele falou assim, não, porque ela tá ficando muito constrangida, ela não quer ver a cara, né, tipo assim, ela não quer ver o ex-marido dela mais porque ela tá muito constrangida. Aí o juiz falou com ela, olha, mas ela entrou com a ação de divórcio. Aí o juiz usou essa expressão, falou assim, não quer brincar? Não desce pro play. Aí falou, eu vou dar multa aqui de 2% do seu valor da causa. E a causa lá estava com valor alto, porque tinha bens, né, sendo discutidos lá. Então, assim, tomou uma multa grande lá. Depois, o advogado recorreu da multa, mas, assim, provavelmente eu acho que ele não conseguiu virar, porque, tipo assim, a justificativa do advogado, eu acho que ele foi meio, assim, né, inexperiente, embora ele seja uma pessoa assim, mais de idade, mais velho, um pouco, ele foi um pouco inexperiente na justificativa, né? Então, assim, isso tem que ser levado bem a sério. Marcou a audiência, tem que comparecer. Se não comparecer, tem que justificar com antecedência. É isso que eu quero deixar claro para vocês aqui, tá? O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público. Então, se o advogado, né, e a parte não compareceram lá na audiência e pediram a produção da prova testemunhal, a testemunha está lá, o juiz pode falar assim, não, eu não quero nem ouvir essa testemunha mais, entendeu? Porque, para mim, essa testemunha não vai mudar em nada o meu convencimento aqui. Ele pode dispensar, tá? Se o advogado não compareceu, né, gente, o seu cliente não tem como produzir provas, né? Então, fim da instrução, uma outra parte importante aqui, o artigo 364 fala, fim da instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso de intervenção, sucessivamente. Então, vai falar primeiro do autor, depois do réu. Se for o Ministério
Público, se for o caso, o Ministério Público, para apresentar alegações finais. Gente, isso aqui na prática nunca é na audiência, tá? É sempre concede prazo para alegações finais. Aí, as alegações finais do processo civil, primeiro o autor, depois réu. Se for ação de alimentos de menor, o Ministério Público, por fim, fala, né? E assim, na prática, os juízes adoram quando é essa questão de alimento que tem intervenção do Ministério Público, porque o Ministério Público vem e faz um relatório bem bacana ali, né, resumindo, ele mastiga tudo que aconteceu no processo ali de uma forma mais imparcial do que as outras partes, né, de uma forma muito clara. Por quê? O advogado, o autor, lógico que no resumo dele ali, ele vai falar os fatos, vai resumir os fatos, vai demonstrar os fatos ali, só que são favoráveis ao seu cliente, assim como o advogado do réu. Agora o MP não, o MP vai falar realmente, vai fazer um resumo ali de tudo que aconteceu no processo ali, de uma parte da outra, né? Aí, apresentadas as alegações finais, o processo vai concluso para a sentença, né? Então, gente, assim, o mais importante da audiência foi falado aqui, tá? São essas questões. A audiência, uma outra questão aqui que é muito importante, as audiências elas serão públicas, tá? Salvo as exceções, assim, por exemplo, num caso de família, né, que está discutindo ali um divórcio, aí não vai, ela já, por força do artigo, salvo engano, 189, inciso 2º do CPC, ela já tem o segredo de justiça, então, assim, em via de regra, as audiências serão públicas, né? Agora, é lógico que o magistrado, na condição de presidente, às vezes chega estagiário lá e fala assim, eu quero assistir a audiência. Aí chegam 6 estagiários, aí o juiz pode falar assim, ó, pode assistir 3, mais que 3 não, senão vai ficar muito cheio aqui, vai virar bagunça, né? Aí o juiz, na condição de presidente da audiência, ele pode falar quem que vai participar ali e tal, mas ele nunca pode impedir que alguém participe. Ele falar assim, não, eu não quero que ninguém assiste, se a audiência, né, se não tiver um motivo legal, né, igual, legal que eu falo assim, de previsão legal, com o artigo 189 do CPC, que fala lá quais que são as exceções, né, para que os atos não sejam públicos. Se não for nenhuma daquelas exceções ali previstas, né, aí o juiz não pode indeferir não, tá? Aí tem a questão do prazo para intimação da testemunha, que isso aqui é uma questão polêmica nesse novo CPC, que não era para ser, né? Mas assim, o que acontece? Ó, como que está funcionando na prática? Né? O juiz intima lá para especificação de prova. Aí o autor fala assim, eu quero ouvir testemunhas. E faz lá e já apresenta o rol. Aí o juiz fala assim, ó, então, beleza, você vai ter que no prazo de 10 dias, quer dizer, ele fala, eu quero ouvir testemunhas, mas não apresenta o rol. Aí o juiz vai e concede o prazo, fala assim, te dou 15 dias para você apresentar o rol de testemunhas. Aí você apresenta lá o rol naquele prazo. Agora, se o juiz não der o prazo, aí a jurisprudência, a doutrina tem entendido que vai ter que ser de 5 dias, que é o prazo que o Código, o artigo 218, parágrafo 3º do CPC, fala que será o prazo para a parte exercer qualquer ato quando não houver prazo determinado, tá? Então, assim, muito importante, tá? Para finalizar a aula aqui, eu quero que vocês tenham em mente que é muito importante preparar a audiência, tá? Tanto na condição de advogado do autor quanto do réu. Preparar a audiência, gente, o que eu falo que é preparar a audiência, tá? É fazer uma reunião com o seu cliente, com as testemunhas, né? Um dia antes ou 2 dias antes, né? E passar ali tudo que será eventualmente dito lá em audiência, como que... Tem como você adivinhar, você tem bola de cristal, saber o que o juiz, o que o advogado da outra parte vai perguntar para o seu cliente? Não, né? Mas assim, dentro do contexto fático ali, dentro de tudo que se desenrolou até então, você vai saber mais ou menos o que vai se passar. Então, né? E obviamente que as suas testemunhas, o seu cliente,
você vai saber ali qual que é a narrativa. O que não pode acontecer, gente, é tipo assim, você é legal, por exemplo, você está na condição de advogado autor, aí você narra lá os fatos na inicial de uma forma, né, com uma visão ali. E chega na audiência, você pega e tipo assim, para provar aquilo que você falou, você usa de perguntas que não tem nada a ver com aquilo que você está dissertando ali, que você está invocando. Acontece demais, gente. Entendeu? Uma hora erro, muito erro. As audiências, as pessoas não dão importância para a audiência. E a audiência é a parte talvez mais importante do processo. Então, assim, tem que ir bem preparado, tá? Muito bem preparado. Emocionalmente, o advogado tem que estar, assim, emocionalmente muito preparado. Por quê? Quer usar a entonação de voz correta, né? Por exemplo, na hora que alguém lá fizer alguma coisa, falar algo que não seja conveniente, irritar, porque isso acontece, né? Às vezes até ataca pessoalmente o advogado, então ataca emocionalmente o cliente e tal, o advogado tem que manter a postura. O juiz, às vezes, é meio grosso com o advogado, né? Ele fala, doutor, eu não vou ouvir isso aí não, essa pergunta é impertinente e tal. Aí, tipo assim, você tem que ter a linha e a elegância, falar, Sua Excelência, ó, com todo respeito, para mim é importante, eu quero perguntar e tal, né? Se tiver um promotor também, o promotor pode, entendeu? Pode, assim, criar situações ali, enfim, né? Em situações que pode te abalar emocionalmente. Mas aí você tem que estar plena lá, né? Emocionalmente, preparado, né? Para você lidar com essas questões, tá bom? Então, é isso, eu encerro a aula por aqui, tá? Essa aula, igual eu falei, eu vou utilizá-la tanto para o 6º período, quanto para o 10º período, tá? Boa tarde e até mais.